Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Felipe Genares, sou um dos orientadores educacionais aqui da Daqui para Fora. E hoje eu que vou conduzir o nosso evento, falar um pouquinho mais, né, sobre por que a gente acredita aqui na Daqui para Fora que vocês devem aí considerar essa possibilidade de fazer faculdade no exterior. Para quem, né, ainda não nos conhece, a gente sempre gosta de falar um pouquinho da agenda dos temas que vão ser abordados hoje, né? Então vou apresentar bem brevemente daqui para fora. Acho que antes de falar sobre o porquê fazer faculdade no exterior, é importante a gente falar um pouquinho do mundo que vocês vão encontrar, né? Para quem está começando a pensar em fazer faculdade fora e as mudanças que a gente prevê lá na frente. Aí eu vou trazer um exemplo de um estudante que se preparou conosco, um pouquinho da história dele, e depois eu abro para as perguntas e respostas, tá? Eu imagino aqui que a minha parte, pessoal, deva durar em torno de 25, 30 minutos. Se vocês forem tendo dúvidas durante a apresentação, fiquem à vontade de fazer aqui na aba do Q&A. Eu vou deixar para responder elas depois, mas às vezes se não pergunta ali na hora, depois pode acabar passando, tá? Então, para quem ainda não nos conhece, ou está começando a conhecer agora, Daqui para Fora é uma consultoria que, desde 2001, prepara os estudantes para os processos seletivos de graduação no exterior. O José Geraldo mandou boa noite, José, boa noite a todos. Então, já foram mais de 3.500 jovens, né? Inclusive, eu fui um deles, fui cliente da Daqui para Fora. Nesses anos, a Daqui para Fora já enviou mais de 30 mil applications de estudantes. Então, hoje a gente tem uma base de dados bem legal que ajuda muito na hora de fazer as recomendações de acordo com o perfil de cada aluno. Tivemos aprovações nas principais universidades e muitos alunos vão com bolsas de estudos. Somados, já foram mais de 700 milhões em bolsas. A nossa equipe tem muitos profissionais que tiveram aí essa oportunidade de estudar fora, então a gente tem bastante experiência, não só para passar para os estudantes, mas também para as famílias, para os pais, né? Afinal de contas, é um projeto novo, onde muitos, né, o filho vai estar morando longe, então tem toda essa insegurança. E aqui, principalmente, as universidades mais seletivas, onde a gente já teve alunos aprovados. Esse é um outro ponto bem relevante daqui para fora, a gente não tem nenhum tipo de convênio, relação comercial com as universidades, então o nosso papel é ajudar os estudantes a se tornarem os melhores candidatos possíveis e enviarem as melhores candidaturas para as faculdades que melhor combinem com cada um deles. Hoje nós atuamos nesses 4 países aqui, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e Holanda, e aqui algumas das principais universidades. Um outro ponto importante também, né, são os resultados desse ano, de 2022, que foram resultados excelentes. Aqui as principais aprovações nas faculdades americanas e aqui nas faculdades do Canadá e da Europa. Tá? E aí um ponto super importante é que muitas das famílias e alunos aqui se preparando conosco, a aprovação no exterior, às vezes, por si só não é suficiente, é necessário algum tipo de bolsa de estudos. E aqui as estatísticas de 2022, um pouco mais da metade da nossa turma teve pelo menos uma oferta de bolsas em uma das faculdades que foram aprovadas. E dessa estatística aqui, a gente não tirou, né, famílias que às vezes não estavam focando em bolsa, estavam mirando em faculdades que não tinham bolsa de estudos, mas estava dentro do orçamento da família. Então, bolsa de estudos com bom planejamento é sim uma realidade, né? A média de bolsa recebida foi de $20 mil anuais de redução dos valores da faculdade. Tá? Então, é sim algo possível para muitos dos nossos estudantes. E aí, já também divulgando os próximos eventos, né? Na semana que vem, a gente vai ter um evento bem interessante sobre como selecionar as universidades mais adequadas de acordo com o seu perfil. No dia 19, um evento falando um pouquinho sobre graduação versus pós-graduação no exterior, o que é mais interessante e dando alguns pontos de vistas para vocês. E no dia 21, eu vou entrevistar a Sophie Ribeiro, que faz arquitetura no exterior. Então, se você faz arquitetura ou conhece alguém se você quer fazer arquitetura, né, ou conhece alguém que tem interesse na área, recomendo aqui essa entrevista. E antes de iniciar aqui o conteúdo, o último recado de hoje, sempre quando a gente mostra, né, os resultados dos nossos alunos, bolsa, eu sei que tem muita gente que fica, será que eu tenho chance? Será que eu não tenho? Ou será que meu filho teria chance de estudar fora? E para isso a gente desenvolveu uma análise de perfil, onde vocês respondem algumas dúvidas aqui, notas, áreas de interesse, orçamento planejado, e a gente tem uma ideia inicial das chances de cada um. Tá? Mas vamos lá, sem mais delongas aqui, então, começando um pouquinho mais do conteúdo de hoje, e não tem como a gente falar, né, sobre os benefícios de fazer faculdade fora, sem fazer uma contextualização dos jovens que hoje estão pensando em fazer faculdade fora, e como eles vão estar, né, como o mundo vai estar depois que eles se formarem.
Então, né, pensando aqui num jovem que está, por exemplo, no primeiro ano do ensino médio, ele vai se formar em 2024, né, se tudo der certo, ele for começar a faculdade já no ano seguinte, concluir a faculdade em 2028. Então, né, é justo a gente dizer que em 2030, esse jovem vai estar iniciando a carreira profissional no mercado de trabalho, né, nos primeiros anos. Mais um dado interessante do Institute for the Future é que 85% dos empregos que a gente vai ter em 2030 ainda não foram inventados. E eu lembro que quando eu pesquisei esse dado aqui, eu achei um pouquinho exagerado. Falei, não, acho que 85% eles estão exagerando, né? Mas olha que interessante quando a gente vê, de acordo com o LinkedIn aqui, empregos que não existiam há 10 anos atrás. Marketing digital, eu lembro que eu fiz um curso em 2014 e era uma revolução, nossa, algo tão novo, e hoje já está presente no nosso dia a dia. Desenvolvedor de Android e iOS, né? Um tempo atrás, como a gente imaginaria que seria algo tão comum? Eu já estou aqui, como eu falei, há bastante tempo, né? Eu lembro que foi em 2015 que eu tive um estudante meu que queria estudar design de games, e o pai dele não queria de jeito nenhum, falando, pô, que design de games, quer jogar videogame, isso não vai te dar futuro nenhum. Hoje uma indústria, né, bilionária que tem muitas oportunidades. Então, olhando isso, me faz, sim, acreditar que vão ter muitos empregos que a gente ainda não tem ideia e não existem. E um ponto super importante para a gente, né, contextualizar tudo isso também é como vem mudando o ritmo da mudança no mundo, né? Então, no passado, quando eu fui para a faculdade, quando, né, pais que estão aqui foram para a faculdade, era tudo muito mais lento. Hoje a coisa já está acelerada, está rápido, e o que a gente tem que ficar, né, sempre muito atento é que lá na frente vai ser tudo ainda muito mais rápido, muito porque a gente está vivendo uma revolução na era pós-digital. Então, a gente já está nessa era aqui onde, né, a tecnologia é tão presente que às vezes a gente nem se dá conta, né, do quanto ela faz falta, até se ela cair o WhatsApp, por exemplo. Mas essas áreas especificamente aqui estão trazendo uma revolução na tecnologia. Então, genética, nanotecnologia, realidade virtual. E isso vai fazer, né, com que a gente presencie várias mudanças e que, por consequência, surjam novos empregos. E nessa pesquisa aqui que eu fiz, eu encontrei 3 áreas específicas que vão afetar o mercado de trabalho. A primeira delas é a longevidade das pessoas. Então, em 2050, 16% da população mundial vai ter mais de 65 anos. Só na América do Norte e na Europa, 1/4 da população vai ter essa idade. E o número de pessoas com mais de 80 anos vão triplicar. Com isso, vão surgir novas profissões, como, por exemplo, curador de memórias pessoais, que vai ser alguém que vai ajudar, né, os idosos a ter uma vida mais saudável, usando a realidade virtual para manter as memórias que são mais importantes. Ou bioinformacionista, que combina genética me fugiu, genética e, enfim, mais uma área para criar novos medicamentos focados nesses idosos. Então, uma área importante aqui que vai trazer novas inovações. A outra é a sustentabilidade. Eu acho que principalmente os jovens hoje já estão muito acostumados com isso, escutam bastante desde muito cedo, mas acho que a principal diferença que a gente está começando a ver é que deixou de ser só uma agenda da ONU e dos governamentais e hoje é importante entre as empresas. Numa pesquisa recente da Forbes, 97% das empresas tratam sustentabilidade como prioridade e 84% pensam que elas vão ser fundamentais, né, nessa mudança. Isso vai fazer com que existam muitas posições dentro de empresas relacionadas a isso, como, por exemplo, o lixólogo, que é alguém que usa, né, traz soluções criativas para o lixo, para gerar energia, ou engenheiro de carne artificial, fazendeiro vertical. E a última, né, drive aí dessa mudança, que acho que é a base de tudo isso, é a tecnologia. Ray Kurzweil, que é um futurólogo aí, diz que nos próximos 100 anos a gente vai ter inovação equivalente aos últimos 20 mil. Né? E isso vai trazer também diversas novas profissões. Eu acho que essa área aqui onde a gente vai ter, né, muitas e muitas. Então, algumas das que eu achei mais interessante aqui, detetive de sequestro de dados, né, os crimes digitais aí vão ser alguns dos mais perigosos dessa nova era. Condutor de drones, eu achei um dado interessante aqui, que no Brasil já tem mais de 80 mil drones cadastrados na ANAC. Imagina quando começar a ter entrega de drones, né, entregas através de drones, o quanto de drone vai estar, né, voando por aí. E o terapeuta de desintoxicação tecnológica, que acho que é algo que hoje muitos já precisam, imagina quando a tecnologia for ainda mais presente. E aí eu vejo todo esse cenário e vejo muitos jovens e pais de jovens tendo que
tomar decisões, né, e recomendar e ajudar os filhos a tomar decisões nesse cenário todo doido que a gente vai encontrar lá na frente. E aí eu quero fazer uma provocação aqui, principalmente para os jovens, né? Será que quando a gente pensa nisso, a gente está fazendo a pergunta certa? Então, sabendo que em 2030, 85% dos empregos ainda não existem, será que a decisão do curso que você vai fazer, a profissão que você vai fazer, que você quer fazer, é tão definitiva assim? Será que a gente está tão preocupado com isso, sabe, esse estresse que o nosso modelo de ensino, especialmente, coloca nos jovens? Será que não faz muito mais sentido a gente pensar, quando a gente pensa em faculdade e oportunidades lá na frente, quais vão ser as habilidades que vão ser importantes para vocês? E isso é muito mais fácil da gente prever, né? A principal habilidade que com certeza já é muito importante e vai se tornar ainda mais importante é o aprender a aprender. E por que disso, né? Com o mundo evoluindo tão rápido, cada vez mais você vai aprender alguma coisa e depois de 6 meses, um ano, essa coisa talvez não seja mais tão importante. Então, ficar nesse constante aprendizado vai ser fundamental, e as habilidades que você precisa desenvolver para conseguir aprender a aprender mais rápido, principalmente são essas aqui, né? E aí eu não vou, né, listar cada uma delas, mas olhando algumas delas, como, né, comunicação, inteligência emocional, inteligência interpessoal, transdisciplinaridade, eu tenho certeza que se tem um lugar onde os jovens vão ser expostos a diversos desafios que vão ajudá-los a desenvolver esse tipo de habilidade, é na faculdade no exterior. Né? Então, é por isso que a gente aqui na Daqui para Fora acredita muito que realmente um jovem que tem as oportunidades e possibilidades que eu vou mostrar aqui para vocês, vai estar preparado, ou vai estar melhor preparado, né, para os desafios que a gente vai encontrar no mundo. O primeiro ponto que a gente traz é a excelência acadêmica das universidades. Né? Quando a gente olha hoje no principal ranking mundial, das 300 melhores faculdades do mundo, aqui a quantidade de universidades nos países, né, onde atuamos. Então, um jovem que se prepara bem para esse processo seletivo, no exterior, a chance dele ser aprovado numa faculdade academicamente melhor do que ele seria aqui no Brasil, ela é alta, porque a gente tem uma grande quantidade, e a razão dessa disparidade aqui, entre as faculdades de lá em relação às nossas, é investimento. Aqui a gente fez um levantamento em 2020, quanto cada uma dessas faculdades investiu em pesquisa, e a gente vê que são, né, valores aí muito expressivos. Para a gente ter uma base de comparação, nesse mesmo ano, o Ministério de Ciências e Tecnologia do Brasil investiu 870 milhões de dólares. Então, uma única universidade quase que dobrou esse investimento, e é por isso que, né, elas são bem ranqueadas e acabam gerando muitas oportunidades para os jovens que vão estudar nelas. Né? A primeira delas que eu gosto de trazer é a grande variedade de cursos. Então, tem muitos dos cursos que nós aqui no Brasil estamos acostumados, comunicação, administração, economia. Tem alguns cursos também que talvez não sejam tão valorizados aqui no Brasil, especialmente os artísticos, né? Cinema, atuação, música, e que lá eles dão grande valor para essa área. Tem muitos cursos novos que ou não existem aqui no Brasil, ou estão começando a existir, vamos dizer assim, medical technology, cultura digital, diversos cursos relacionados aqui a tecnologia, inteligência artificial, segurança de dados, engenharia de nanotecnologia. Então, para quando um jovem ainda não se encontrou em nada, eu sempre recomendo dar uma olhadinha, né, em possibilidades no exterior, porque você pode acabar encontrando alguma coisa que você se identifique mais. E como eu falei aqui, né, até lá atrás, essa questão dessa pressão do nosso modelo de ensino, de ter que definir isso tão cedo, com 16, 17, 18 anos, esse é um ponto bem legal do modelo americano. Eles não acham justos aí essa decisão tão cedo. Então, eles querem que esses jovens tenham possibilidades de mudar de ideia. Então, os 2 primeiros anos nas faculdades americanas são mais gerais. Independentemente da área que você for seguir, todo mundo vai ter algumas matérias obrigatórias e outras matérias eletivas. Inclusive, é possível começar como indeciso a universidade. Então, esses primeiros 2 anos, né, como eu falei, são mais gerais. Até o final do segundo ano, você tem que definir o seu curso. Os 2 últimos anos são bem mais focados nessa sua área de interesse. E esse modelo propicia que os estudantes se formem em 2 coisas ao mesmo tempo, que é o que a gente chama de dupla graduação. Foi até o que eu fiz, né, lá na universidade. Então, muito atrelado aqui ao que a gente falou da transdisciplinaridade e o quanto isso vai ser importante. E aqui tem alguns exemplos, né, de duplas graduações
que nós já vimos dos nossos alunos. Tem muitos que fazem em áreas relacionadas, como finanças e economia, duas engenharias, mas eu já vi alguns também que fazem coisas bem distintas. Tem um aluno nosso, o Gabriel, que faz design de games e psicologia. E aí eu perguntei para ele o porquê que ele escolheu essas áreas, né? Achando que eu não fosse ter uma resposta satisfatória, e ele falou que ele quer criar personagens que sejam mais complexos, e para isso ele precisa entender melhor a mente humana. Falei, bom, você me convenceu, Gabriel, faz sentido. Então, acho que esse modelo está muito em linha com as mudanças do mundo e não obriga um jovem tão cedo a ter que focar em uma coisa só, né? Sendo que esse é um momento para você explorar os seus interesses. Outro ponto bem legal, que vem muito daquele investimento que eu mencionei, é o modelo de aulas das universidades de lá. Então, diferente do que muita gente pensa, não são todas as aulas que são aqueles auditórios gigantescos. Isso vai acontecer só nas aulas mais introdutórias. A verdade é que a proporção aluno-professor no exterior ela é bem interessante e bem pequena. Então, quando a gente pega aqui nos Estados Unidos, a média geral do país todo é de 14 alunos por professor, no Reino Unido 17, e aí eu trouxe alguns exemplos de universidades específicas, né, como McGill no Canadá, que tem mais de 50 mil alunos, e a proporção é 13 alunos por professor. University of Michigan, nos Estados Unidos, 45 mil alunos, proporção de 8,3. Então, isso vai proporcionar que esses jovens sejam bem próximos dos professores, dentro de sala de aula, e além disso, todo professor tem o que eles chamam de office hours, que para cada horário de aula que você dá, você tem que ter um número mínimo de horário de escritório para tirar dúvidas dos alunos. Então, o contato é próximo, tem muitos exemplos de alunos nossos que conseguem oportunidades de pós-graduação, oportunidades de trabalho a partir desse relacionamento com os professores. Agora, o ponto aqui que eu particularmente mais gosto nas universidades no exterior, que são as oportunidades práticas através das organizações estudantis ou clubes, né? Muitos dos jovens conhecem como os clubes universitários. Na minha faculdade, que nem era tão grande assim, tinham 214, né, clubes e organizações. Então, tem de tudo que vocês possam imaginar: robótica, empreendedorismo, simulação da ONU, clube de investimentos, de pesquisa, dança. Eu tinha uma amiga na faculdade que era do grupo de canto a capela só de música da Disney, né? Então, é legal que esses clubes vão ter a estudante ou o estudante que é o presidente, a pessoa que cura de eventos. Tem esses clubes que nem o que eu falei de música da Disney, que são mais sociais, e aí é legal que os jovens vão conhecer pessoas que têm interesses em comum, ajuda muito na adaptação na universidade, mas tem esses clubes mais direcionados para o mercado de trabalho, que já vão te preparar para os desafios que você vai encontrar lá na frente, tem um orçamento anual, então é sim uma oportunidade bem legal de estar pronto aí para os próximos estágios. Além disso, tem toda a infraestrutura das universidades, e aqui eu podia trazer, né, algumas dessas faculdades mais famosas, Harvard, Princeton, Stanford, Oxford, Cambridge, mas todo mundo já sabe, né, que essas faculdades têm uma mega infraestrutura, então eu preferi trazer exemplos de faculdades menos conhecidas do grande público, como, por exemplo, a University of Delaware, e aqui é o centro de finanças da universidade. Nós temos um aluno que está por lá, que está no grupo clube de investimento. Ele e mais 7 jovens têm autonomia para gerir um fundo de $150 mil na Bolsa de Valores, e o legal é que ele está só no segundo ano da faculdade, né? Então, não dá para ser muito mais prático do que isso. A Universidade de Amsterdã, um outro exemplo legal de excelente infraestrutura e qualidade acadêmica, e não só ela, mas a Holanda como um todo, tem se tornado um destino cada vez mais procurado aqui pelos nossos estudantes. Fora do Reino Unido, é o país que mais tem cursos em inglês. Então, diferentemente do que muita gente pensa, você não tem que falar holandês para ir para uma faculdade na Holanda. O nível acadêmico é altíssimo e, além disso, para alunos que têm cidadania europeia, o custo-benefício pode ser bem interessante, tá? Então, vale a pena ficar ligado aí nas oportunidades da Holanda. E esse último exemplo eu gosto bastante, porque mostra o quanto as coisas são dinâmicas no exterior, que é o exemplo da faculdade de Utah. Até alguns anos atrás, ela não era uma universidade tão reconhecida aí na área de empreendedorismo, mas eles receberam doações bem generosas e melhoraram muito o centro de empreendedorismo que eles já tinham lá na universidade. Para vocês terem uma ideia, né, eles criaram um dormitório específico só para alunos que querem empreender, estarem mais próximos, trocarem mais ideias, de repente de lá surgem grandes empresas. E a faculdade melhorou muito, né, no ranking de empreendedorismo. Hoje ela está entre as 10 melhores dos Estados Unidos. Então, todo esse investimento, não só público e privado que tem nas faculdades, acaba fazendo com que as coisas aconteçam muito rápido. Então, as faculdades de lá são onde estão a inovação, né, e as coisas acabam acontecendo primeiro.
Outro exemplo legal de oportunidades que vocês vão ter por lá são os intercâmbios, né? Então, além dos alunos internacionais, já que a média de 10 a 20% dos estudantes são, né, de outros países, vocês podem também fazer um intercâmbio durante o período universitário. E para ilustrar isso, eu trouxe o exemplo da NC State e os programas de intercâmbio que eles têm por lá, que são mais de 500 para alunos de todos os cursos. Eles têm, por exemplo, para alunos de administração, que podem passar um semestre na Universidade de Copenhague, na Dinamarca. E o legal desses semestres ou ano no exterior é que você não perde tempo, né? Então você volta no mesmo você caminha o mesmo período, né, que se você tivesse ficado na faculdade, mas com a experiência de fora. Tem essa mesma oportunidade para alunos de Engenharia e Ciências da Computação na Politécnica de Hong Kong. Eles têm também cursos de curta duração, como esse em Gana, para alunos de Relações Internacionais e Ciências Políticas. Eles ficam um mês em Gana estudando como a globalização está afetando o desenvolvimento e mudanças culturais do país. E a Esquima, que é uma faculdade francesa, ela tem um prédio lá dentro da NC State. Então, tem muitos alunos franceses que vão para a NC State e muitos alunos da NC State que vão para a França. Então, literalmente você viajar o mundo, primeiro sem sair da faculdade, né, que você já vai ter essa convivência global, e depois poder ter um semestre, um ano para fora, em outro continente, em outro país, para deixar a sua experiência ainda mais completa. Último ponto aqui bem legal de trazer dessas inúmeras oportunidades é o quanto as universidades no exterior estão preocupadas com a recolocação, né, ou a colocação dos jovens no mercado de trabalho. E aí, para ilustrar isso, eu trouxe as oportunidades que a UT Austin, no Texas, oferece para os estudantes em termos de estágio, né? Então, eles têm um LinkedIn que chama Hooked, que é da própria universidade, para conectar ex-alunos, empresas e alunos atuais. Então, é uma rede social só para esses estudantes, que ajuda bastante. Eles têm também o que eles chamam de on-campus interview. Então, ao longo do semestre, várias empresas interessadas em alunos da faculdade vai até a universidade para entrevistar esses alunos pessoalmente. E é legal que a única coisa que o aluno tem que fazer é, né, ver o curso dele, ver quais são as empresas interessadas nesses estudantes, se inscrever e estar bem preparado para a entrevista. E, por último, também tem as feiras de carreiras. Então, as empresas da região sempre vão estar por lá recrutando os alunos. Então, são muitas possibilidades. Tem o Career Center, que ajuda esses alunos também a chegarem bem preparados para as entrevistas, montarem currículos e aumentando, assim, as suas chances de estágio, né? E esse vídeo, pessoal, da Universidade de Minnesota é bem legal porque ele ilustra um pouquinho tudo isso que eu falei, né, dentro da universidade. Deixa eu voltar aqui, pessoal. Então, é um vídeo super legal que dá uma ilustrada um pouquinho, né, do que é fazer a universidade fora, o que essas faculdades oferecem. E aí é sempre explicando tudo isso, analisando tudo isso, a gente gosta de contextualizar também que pensar em estudar fora não é só olhar uma boa universidade, é
uma gama de oportunidades aí que trazem um desenvolvimento pessoal que é mais do que uma educação de qualidade, né? Como eu falei, a oportunidade de vocês conviverem com pessoas de tudo quanto é lugar do mundo, amadurecer muito mais cedo, porque, né, desde os 18, 17, 19 anos, esse jovem a gente vai ter que estar aprendendo a se virar sozinho, em contextos diferentes, sem conhecer ninguém, numa língua diferente. Então, traz vários desconfortos, né? Por isso que você sai da zona de conforto, mas, ao mesmo tempo, é em um ambiente super seguro, né, em universidades de infraestrutura excelente e que permitem esse jovem a sair de uma zona de conforto, mas deixando os pais que estão aqui também seguros com essa experiência. E isso acaba gerando muitas oportunidades quando a gente fala de carreira profissional. Então, eu sei que tem muitos estudantes jovens aí que querem seguir uma carreira no exterior e começar, né, numa graduação no exterior é uma excelente porta de entrada, mas tem muita gente também que quer voltar aqui para o Brasil. E aqui eu trouxe alguns exemplos de empresas que têm programas específicos para jovens que fizeram graduação no exterior. Outro ponto bem legal é que, durante o período universitário, muitos dos nossos estudantes fazem estágios durante o período de férias. Você pode fazer estágio no exterior, mas você também pode fazer um estágio aqui no Brasil. Hoje, essas empresas aí interessadas em recrutar esses estudantes têm programas de estágio para brasileiros no exterior. E eu sei que cada vez mais jovens também hoje têm o sonho de empreender, ter o seu próprio negócio. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de empresas que foram fundadas por ex-alunos daqui para fora. Então, essa experiência no exterior pode também abrir sua cabeça e trazer ideias, né, de repente, trazer algum negócio ou iniciar um negócio aqui no Brasil. E aí, também, para dar um exemplo e contextualizar um pouquinho de uma forma prática como essas coisas acontecem no dia a dia, eu trouxe aqui, eu vou mostrar aqui a história de um estudante nosso que ilustra, primeiro, a importância de manter essas portas abertas antes de tomar uma decisão se você vai estudar fora ou não, e mostra um pouquinho dessas experiências aí que um jovem pode ter quando está no exterior. É a história do Itac, um estudante nosso que viu foi parte dessa mesma apresentação que vocês estão vendo aqui quando estava no segundo ano do ensino médio, e ele ficou um pouco em dúvida se ele teria chance de estudar fora ou não. Ele era um aluno muito inteligente, é um aluno inteligente, né? Mas que não levou, assim, né, durante o ensino médio aqui no Brasil, estava mais focado em vestibular, então não tirou as notas que ele podia. Como ele tinha uma média 7, ele ficou em dúvida se ele teria chance ou não de estudar no exterior. E aí o que ele decidiu fazer foi manter a preparação para o vestibular no Brasil em paralelo aos vestibulares no exterior. E qualquer jovem pode fazer isso, porque o curso no exterior ele só vai iniciar em agosto, depois do ano que você se forma aqui no Brasil. Ou então, para quem já está na faculdade, né, se você vai se transferir também, isso é possível. Mas no caso dele, então, quando ele chegou no terceiro ano do ensino médio, ele começou a enviar as applications, né, que é o processo seletivo das faculdades no exterior aqui em novembro, que foi mais ou menos o mesmo período que ele prestou o Enem e os vestibulares aqui no Brasil. Os resultados saíram aqui no Brasil em janeiro, início das aulas em fevereiro, enquanto no exterior, normalmente, os resultados vão sair a partir de março, né, para você tomar a decisão se você fica aqui ou vai para lá em maio. E foi isso que o Itac fez. Ele queria estudar engenharia mecânica, ele acabou sendo aprovado na Unicamp, começou o curso aqui no Brasil, mas passou em mais 4 faculdades no exterior, 3 nos Estados Unidos e uma no Canadá. Ele visitou as 2 favoritas dele e ele acabou decidindo por parar o curso no Brasil, iniciar o curso no Illinois Tech, né, uma faculdade bem voltada aí para as áreas de engenharia, tecnologia de uma forma geral, lá em Illinois. Não é uma faculdade tão grande, né, para padrões americanos, uma faculdade de 2.500 alunos. E chegando na universidade, ele já começou a aproveitar, né, as oportunidades que eles oferecem e se envolveu com um clube de robótica na faculdade, onde ele participou de diversos projetos. Um desses projetos, na verdade, foi uma competição organizada pela SpaceX, era uma competição em âmbito nacional, e ele ganhou, junto com o time dele, a seletiva regional do estado de Illinois. Eles tinham que montar um protótipo de trem a vácuo. Ganhando essa seletiva, ele e o grupo dele teve tudo pago pela SpaceX para apresentar o projeto deles lá na sede da SpaceX, na Califórnia, né, quando ele apresentou, no dia nada mais, nada menos que Elon Musk estava assistindo. Eles acabaram ficando em 4º lugar nessa apresentação. Além disso, ainda no time de robótica, eles criaram um protótipo de uma bicicleta com uma aerodinâmica toda diferenciada, em formato de gota. Conseguiram até uma empresa interessada em bancar, né, e levantar esse projeto para frente. Ele também fundou a Brasa. A Brasa é a Associação de Estudantes Brasileiros,
né, que já tinha, né, e tem em diversas universidades, especialmente nos Estados Unidos e no Canadá, mas tem alguns outros países também, ainda não tinha lá na faculdade dele. E aí ele e uma colega brasileira foram lá e fundaram a Brasa. E se não bastasse tudo isso, ele melhorou muito as notas dele. Então, de aluno nota 7, 6, 7 aqui no Brasil, ele começou a tirar tudo acima de 9. Fez tudo isso em um ano de faculdade, né? E aí ele estava de férias aqui no Brasil, nos ligou para vir bater um papo no nosso escritório, começou a contar tudo isso, e primeiro de tudo a gente ficou, né, surpreso, bastante surpreso. Nossa, que diferença, né? Nem parece mais o mesmo Ítalo que há 2 anos atrás era um aluno que não levava as coisas tão a sério. E a gente perguntou: Ítalo, o que mudou? Né? Por que você está agora tão motivado? O que aconteceu? E ele foi muito claro de dizer que os entornos, todas essas possibilidades de desenvolvimento, né, esse ensino mais prático que ele tinha lá, acabou motivando muito ele. E ele perguntou para a gente se a gente acreditava que ele podia migrar e se transferir para uma faculdade ainda melhor da que ele estava no momento. A gente falou: olha, Eita, que é possível sim, com tudo que você está construindo. Então, no final, na verdade, no meio do segundo ano da faculdade, ele aplicou para diversas outras universidades e acabou sendo aprovado em Johns Hopkins, que é uma das melhores faculdades do mundo, né? No ranking do Times of Higher Education, é a 12ª melhor faculdade. E eu acho que a história dele... inclusive, ele se formou no final do ano passado, está feliz da vida, está nos Estados Unidos. E a história dele é bem interessante porque eu acho que ela desmistifica alguns preconceitos que muitas vezes a gente tem aí sobre graduação no exterior. A primeira delas, né? Você não tem nota 9 e 10, você não sou o melhor aluno da sala? Esquece, não vou estudar fora. É claro que se você for o melhor aluno, poxa, isso te ajuda, isso vai te abrir mais portas, mas não significa que se você tem notas mais baixas, você não tenha chance. Tá? No processo seletivo, além de notas, eles avaliam notas de prova que você tem que fazer, atividades extracurriculares, redações. Então, tem outras formas também de você mostrar suas habilidades e a sua competência. Um outro ponto que eu escuto bastante, né, em conversas com pais e alunos, se eu não for para uma Ivy League, se eu não for para uma top 10, top 20 do mundo, aí não vale a pena, né? Aí é melhor ficar aqui, porque, poxa, não vale o investimento. O Ítalo, que estava na faculdade, que era ranqueada número 78 do ranking de engenharia dos Estados Unidos, e teve um projeto que ele teve acesso, né, quase que é o Elon Musk, na SpaceX. Então, por conta de todo aquele investimento que eu mencionei para vocês, realmente a gente está falando de faculdades que dão uma outra realidade para os estudantes. Então, mesmo fora aí das top 10, top 20, tem muita coisa boa no exterior. E aí eu acho que o principal ponto da lição dele também é a importância de manter as possibilidades abertas, né? De repente, tem jovens aqui no nono, oitavo, primeiro, segundo ano que ainda não tem certeza se querem estudar fora ou não. Mas você construir um currículo desde cedo para manter essas possibilidades abertas é super importante. Então, tente tirar as melhores notas possíveis, se envolva com essa parte extracurricular, porque se chegar no terceiro ano e você quiser estudar fora, você já manteve isso em aberto. Tá? E aí, para finalizar aqui, também tem algumas universidades brasileiras que estão começando a ter essa análise que a gente fala mais holística sobre o processo seletivo. Então, já tem faculdades aqui, alguns exemplos, né, que tem dinâmicas de grupo, carta de motivação. Eu sei que a GV e o INSPER têm alguns cursos que aceitam o SAT, que é uma prova originalmente nas faculdades, né, norte-americanas. Então, essa vivência aqui e essa preparação pode te ajudar também numa faculdade brasileira, e também vai com certeza te ajudar para a vida lá na frente. Tá? E aí, pessoal, antes de começar aqui, então, abrir para as perguntas de vocês, quero deixar alguns recursos, né? Eu sei que, às vezes, durante a apresentação, não dá para responder as dúvidas de todos, ou tem dúvidas super específicas. Então, fica aqui o meu convite para vocês agendarem uma consulta com um dos nossos especialistas aqui através do Calendly. Tá? Então, vocês conseguem marcar, tirar dúvidas sobre oportunidades da fora, processo seletivo, bolsa de estudos. Então, fica aqui esse meu primeiro convite. Tá? E aí, queria me colocar à disposição, pessoal, para quem está aqui, se vocês tiverem dúvidas sobre o processo seletivo ou sobre algum ponto aqui que eu trouxe, sobre universidades, né, fico inteiramente à disposição. Deixa eu dar um golinho d'água aqui. Chegou aqui uma primeira pergunta do Gabriel, e ele está perguntando quais são os principais tipos de bolsas existentes nas universidades.
Gabriel, hoje são dois tipos principais de bolsa, né? Tem as bolsas por necessidade e as bolsas por mérito. Tá? As bolsas por mérito, elas podem ser divididas em outros três tipos de bolsa. Então, dentro de bolsa por mérito, tem bolsa por mérito acadêmico, que vai ser baseado ou nas notas escolares ou nas notas de prova. Tem bolsa por mérito artístico, que ela é concedida, né, para alunos aí que estão buscando cursos relacionados a artes, então, geralmente, cinema, atuação, música, né, e alguns outros. E essa bolsa ela vai ser concedida através da análise de um portfólio, que normalmente esses cursos exigem, né, para desses alunos. E tem também as bolsas por mérito esportivo, que aí são para atletas de altíssimo rendimento, que geralmente competem, né, a nível nacional ou estadual, tá? E podem ajudar os estudantes. Uma pergunta anônima aqui, que gostou da apresentação, então muito obrigado. Se eu poderia mandar o PowerPoint. A gente podemos enviar sim, se você puder, por favor, compartilhar aqui o e-mail para que a gente consiga, né, depois mandar para você, mas é possível sim, né, compartilhar depois essa apresentação. Tá? Chegou mais uma pergunta, perguntando como que a gente faz, aqui é da Amanda, como que a gente faz a seleção de universidades dos alunos, qual que é a nossa estratégia. Então, Amanda, hoje aqui na Daqui para Fora, né, o que a gente faz é primeiro usar toda a base de dados que a gente tem, né, de anos anteriores. Então, na hora de fazer uma... A Fernanda que mandou. Pode deixar, Fernanda, eu vou encaminhar assim, tá? Deixa eu anotar aqui, vou mandar depois para você. Então, voltando aqui para a pergunta, desculpa. O que a gente faz é pegar toda a nossa base de dados de alunos anteriores, né, para primeiro usar essa base de dados e comparar, então, sabendo, né, as notas desse estudante, áreas de interesse, orçamento planejado, a gente consegue fazer um mapeamento e comparar dentro do que esse estudante está procurando, universidades que em anos anteriores, alunos que foram aprovados, tinham essas, né, um perfil parecido desse aluno. E essa base de dados ela é bem legal porque ela consegue estimar as chances de aprovação que os nossos alunos têm em cada uma das universidades. Então, hoje a gente classifica, né, as faculdades em 4 perfis, as muito competitivas, alvos e seguras, que são baseadas nessas chances, e aí a gente vai ter uma reunião para apresentar as faculdades para o estudante, ele e a família vai ter tempo para avaliar cada uma delas, o que ele gostou, o que ele não gostou, aí tem uma segunda reunião para a família passar um feedback, e a partir disso a gente faz alguns ajustes para montar, né, uma lista final, e assim se candidatar para as faculdades, e uma das principais estratégias é justamente montar uma lista diversificada, onde tem algumas muito competitivas, alvos seguras, para maximizar, né, as chances desse aluno. E como eu falei até no começo, a gente vai ter uma palestra sobre isso, tá? Então, é bem legal que se vocês quiserem assistir, vai ser acho que no dia 13, tá? Fica aqui já o meu convite. O José Geraldo Barbosa perguntou se a certificação de Cambridge, se ela pode ser utilizada. José Geraldo, ela tem sido cada vez mais bem aceita, eu diria, pelas universidades no exterior. Ainda comparando com TOEFL, com IELTS, tem algumas faculdades, especialmente nos Estados Unidos, que ainda não aceitam a prova de Cambridge. Então, normalmente, a gente, dependendo de onde o aluno for mirar, acaba recomendando uma dessas provas, até a própria prova do Duolingo está crescendo. Mas um ponto legal é que todos os nossos alunos que se prepararam ou fizeram o Cambridge, quando eles precisam fazer, né, uma dessas outras provas, eles não têm grandes dificuldades, tá? E até se você depois precisar, procurando ali no Google, se você procurar TOEFL Cambridge Conversion ou IELTS Cambridge Conversion, você já consegue saber, sabendo o nível de Cambridge que você tem hoje, quanto que você tiraria na prova do TOEFL. Tá? Então, quem está se preparando pelo Cambridge, poxa, vai estar, se precisar fazer o TOEFL, vai estar muito bem preparado. Tá? O José Geraldo aqui elogiou a apresentação, eu que agradeço. José, chegou mais uma pergunta aqui. Onde que é a moradia dos estudantes na faculdade? Aqui tem alguma variação, também foi uma pergunta da Amanda. Depende, Amanda, de onde, do país que a gente está falando.
Quando a gente olha mais para Estados Unidos e Canadá, o mais comum é que os alunos morem dentro do campus. Nessas universidades, grande maioria delas tem quantidade de moradia suficiente para que todos os alunos, né, aprovados fiquem o primeiro ano no campus, pelo menos. Tem muitas, inclusive, que até meio que obrigam, é uma regra, né, no primeiro ano que o aluno mora no campus, para se adaptar, aproveitar todas essas infraestruturas aí que eu mencionei para vocês. E aí, ao final do primeiro ano, o aluno pode seguir lá dentro ou morar fora. Agora, quando a gente fala mais da Europa, do Reino Unido e da Holanda, e até em algumas universidades, em menos quantidade, mas nos Estados Unidos ou Canadá, pode não haver moradia no campus suficiente para todos os alunos que estão chegando no primeiro ano. Então, nesse caso, o que normalmente as faculdades fazem é recomendar dormitórios estudantis, que são comumente aí próximos do campus, e aí o estudante vai, né, já vai reservar daqui, de antemão, e você fica nesse dormitório, e geralmente recomendado pela faculdade. Tá? Mas algo que a gente sempre cuida aqui é para que todos os nossos estudantes já saiam aqui do Brasil, né, com universidade e principalmente moradia definida. Chegou mais uma dúvida do Gabriel. Ele perguntou se os estudantes podem trabalhar, né, durante a faculdade. Sim, Gabriel. Aqui também tem uma variação dependendo aí da faculdade e do país que você está. Mas, via de regra, os estudantes podem trabalhar meio período durante o ano letivo. No exterior, o ano letivo, né, ele vai de agosto até dezembro, depois de janeiro até maio. E aí, o comum é você poder trabalhar entre 16 e 20 horas por semana, dependendo do país. Durante as férias, você pode trabalhar em período integral. Então, nessas férias de meio de ano, que lá são um pouquinho mais longas, né, de maio a agosto, e normalmente o pessoal trabalha durante as férias. Não é um período só para você ficar de férias sem fazer nada, é muito comum trabalhar. E aí, o comum é você poder trabalhar até 40 horas por semana. Tem algumas diferenças de se você pode trabalhar só dentro ou fora do campus, dependendo do país. Estados Unidos tem que ser dentro do campus, por exemplo. Canadá você pode trabalhar dentro ou fora. Mas é um excelente recurso aí de ajudar nessas despesas, né, tenham mais experiência de trabalho também. Tá? Então, o trabalho no campus é super bem visto, ou fora do campus, né? Super comum entre os nossos alunos. Eu tenho até uma história curiosa minha. Quando eu cheguei lá na universidade, no meu primeiro semestre, né, eu tinha um colega de quarto americano, o Zach, e aí ele um dia chegou para mim e perguntou: Felipe, seu pai paga a faculdade para você? Eu falei: paga. Ele: tá, mas ele não te dá dinheiro para as suas despesas pessoais. Eu falei: não, ele dá também. E você não está trabalhando ainda? Eu falei: não. E ele achou até estranho. Nossa, mas, poxa, nasci no país errado, eu queria ter nascido no Brasil, porque o pai dele nem a faculdade ajudava a bancar. Então eu lembro que isso foi um momento que eu falei: poxa, acho que eu tenho que procurar um emprego aqui. Então você acaba sendo muito estimulado, né, ao trabalho no campus. Uma pergunta do Marcelo. Ele perguntou como que a dupla cidadania ajuda no processo, se facilita ou não. Marcelo, a dupla cidadania aqui, né, depende de qual país você tem, mas geralmente o pessoal mais comum aqui a gente tem da Europa. No caso da Europa, na Holanda, vai ajudar nos custos das faculdades públicas. Então, né, por exemplo, tem universidades públicas que, para um aluno internacional, vai custar só o custo da faculdade, né, entre 8 e 10 mil euros por ano. Para o aluno europeu, entre 2.000 e 2.500 euros por ano. Então, ajuda bastante nisso. Podem haver universidades ou vagas em cursos que têm mais vagas para alunos europeus, por exemplo, do que para alunos locais. Então, isso ajuda bastante, né, na Europa. Quando a gente já fala aí de Estados Unidos e Canadá, por exemplo, vai ajudar nos custos das faculdades também. Então, você pega faculdades públicas em ambos os países, normalmente eles vão ter dois preços diferentes, o que eles chamam de in-state, que são para alunos locais do estado, e out-of-state, que são para alunos ou de outros estados ou alunos internacionais. Então, você consegue ter uma anualidade aí de universidade bem mais atrativa. Então, de fato, a dupla cidadania pode sim ajudar os estudantes. O Gabriel perguntou aqui os nossos contatos. Deixa eu passar aqui para você, Gabriel. Tem esse link que eu mandei aqui, né, do Calendly, que você pode agendar uma conversa, mas se quiserem também, deixa eu passar aqui.
entrar em contato por WhatsApp ou por e-mail para alguma dúvida mais específica, ficaremos felizes aqui conversar com você. Né? Deixa eu ver aqui. Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Bom, muito não tem aqui. Bom, pessoal, caso vocês não tenham mais nenhuma dúvida, queria primeiro agradecer aqui a presença de todos. Um prazer estar aqui com vocês hoje, essa noite. Fica já o meu convite para esses próximos eventos que a gente tem, né, nessas próximas semanas. Entre em contato conosco. Eu sei que essa ideia de estudar fora, como eu falei, ela é muito individual de cada estudante, cada família tem uma realidade, cada estudante quer um curso. Então, o melhor caminho aí para vocês terem uma ideia das chances de cada um é bater esse papo conosco. E a gente fica super à disposição aqui na Daqui para Fora. Uma boa noite a todos e uma excelente semana, pessoal. Valeu, tchau, tchau.